Olá a todos, no Ataque Entrevista de hoje é com Júlia Azevedo, oposta de 28 anos do Tijuca, que passou por uma situação muito complicada em novembro, no final de novembro, foi baleada na região norte do Rio de Janeiro, mas está bem, e hoje vai contar pra gente como é que você tá. Primeiramente, um prazer falar com você, Júlia. E como é que você tá? Como é que foi? Como é que tá sendo a recuperação? Oi, gente, tudo bom? Primeiro, eu tô bem, a recuperação tá bem tranquila. Os primeiros dias foram mais difíceis, que tinha muita dor, mas agora a dor vem diminuindo, tá bem tranquilo. E se eu não fizesse esporte, se eu não fosse jogadora de vôlei, acredito que a minha vida já estaria 100% normal. Só que aí o esporte ainda eu tenho que esperar, eu ainda não posso praticar. Mas tá tranquilo, E assim, no geral. as dores se concentraram nas costas ou como que foi isso? A dor no início era bastante nas costas, só que agora dói mais o quadril. O quadril é a área que saiu ali o projétil, então é a área que tá mais dolorida hoje em dia. Mas a recuperação, você está treinando desde meados de dezembro, né? Eu Como é ainda que não foi? tô, eu ainda não tô treinando vôlei. Eu tô fazendo mais exercício de mobilidade, de estabilidade, mas tudo sem peso, tudo bem leve, porque eu ainda não posso pegar peso. E como é que é essa previsão que os médicos te passaram? Então, no dia que aconteceu, eles teriam falado um mês. Que foi dia 23 de novembro, e eles falaram, mais ou menos um mês. Só que eu acho que foi um mês para me tranquilizar ali no momento, que a primeira coisa que eu perguntei foi, mas tem jogo, porque foi num domingo, eu falei, mas tem jogo quarta-feira, quando é que eu posso jogar de novo? Então eu acho que eles chutaram ali um mês para me tranquilizar, mas já passou aí um mês e meio, e já fiz uma ressonância, ainda tem líquido, então ainda não estou podendo voltar. Então tem que fazer mais uma ressonância para ter certeza aí da data de volta. Esse líquido é no quadril? É nas costas, Nas costas. Nas cruzando costas. as costas. Uhum. Então, tem alguma previsão de retornar aos treinos com bola? Não sei, acho que a partir do dia 15 eu vou no médico de novo para a gente ver como é que tá, para ver quando é que volta. Sim. Mas, assim, no dia a dia, a vida da Júlia Azevedo, sem ser a jogadora de vôlei, tá 100% normal. Tá bem normal. A única coisa que eu não consigo fazer, tipo, um serviço de casa muito pesado, ou se tiver que pegar uma caixa pesada, mas o resto andar, já tô fazendo tudo normal. Sim. E qual de todo esse processo de recuperação, já há um mês e meio, qual está sendo a pior parte disso tudo? Ficar sem treinar. Porque aí a gente fica se sentindo inválido. Porque a gente tá acostumado a treinar todo dia. Aí você vê todo mundo treinando, você não pode fazer nada. E assim, você está no dia a dia ali, no meio da temporada, agora começando o segundo turno da Superliga, né? Pois é. E assim, ainda sobre o ocorrido, você já falou muito sobre, mas em algum momento você pensou, chegou a passar alguma coisa na cabeça de deixar o Rio de Janeiro ou o Tijuca, imediações ali, ou o esporte em si, ou não? Como é que foi para você, psicologicamente falando? Não, assim, devido ao ocorrido, não. Deixar ou não o Rio é uma coisa normal do atleta, do jogador de vôlei, que a gente nunca sabe aonde vai ser a nossa próxima temporada, como vai ser, mas eu não deixaria nem o Rio, nem o Tijuca só por causa disso. Uhum. Não foi um problema na minha vida, assim. E até falando sobre o clube, como que o clube te amparou nisso desde o primeiro momento? Eles pronunciaram e como que foi esse amparo do clube desde que você passou pela questão? As meninas todas me ligaram, todas as meninas ligaram pra mim. Assim que eu não apareci no treino, elas estranharam, que dia seguinte eu não fui, eu não tinha falado ainda pra ninguém, porque aconteceu tarde da noite, então eu não saí mandando mensagem pra todo mundo. Então todo mundo me ligou, eu acordei cheia de mensagem, de ligação delas. E aí elas foram muito fofas, elas compraram, quando eu fui no jogo do Sorocaba, que foi o jogo de quarta-feira, uma flor pra mim, compraram doce de leite, que elas sabem que eu adoro. Então todas elas foram muito queridas. Que bom. E como que foi receber o carinho dos torcedores também nas redes sociais, mas também no ginásio, né? Foi muita. Eu não esperava que ia ter uma repercussão desse tamanho.
Eu achei que ia aparecer em um ou outro blog ali de vôlei, mas eu não imaginei que fosse sair em tantos lugares, que eu fosse receber tantas mensagens, que no Tijuca, no início, eu andava parecer celebridade. Todo mundo me parava, falava comigo. Foi bom, assim, se sentir uma pessoa querida, porque foi um acontecimento muito chato, né? Então foi bom, tipo, ver que as pessoas se importavam, falavam comigo, prestavam solidariedade. Foi importante, assim, para ficar melhor. E nas redes sociais, o mundinho do vôlei também, ele é bem... Ele abraça muito, né? Sim, Então, eu vi muita repercussão nas suas redes sociais, então isso foi positivo. E, assim, eu sei que ainda sim. tem uma recuperação, você ainda tem que passar por mais exames, voltar a treinar com bola, mas para deixar tudo para trás do que aconteceu no final de 2025, como que você projeta esse 2026 no vôlei para a Júlia? É normal. Eu acho que, com certeza, quando eu voltar a treinar, né? Provavelmente eu já não vou voltar saltando com tudo 100%, porque vai ter o tempo parado ali, né? Até para não criar outras lesões. Então, com certeza, eu vou voltar numa academia mais firme, e aí voltar a treinar mais firme, e aí começar a saltar. Então, eu tô tratando como se fosse qualquer outra lesão, respeitando o tempo de recuperação. E assim que eu puder voltar, voltar com tudo. É normal, nada é muito Justo. diferente. E para a gente finalizar, o legado que tudo isso que você enfrentou, tudo que você passou naquela noite e está enfrentando, o legado que isso vai deixar para você enquanto pessoa e enquanto atleta. Eu acho que eu sempre tentei, né, desde antes disso, ver a vida de uma maneira positiva, boa e entender que tudo tem um propósito, mas depois disso, eu tô mais ainda dessa maneira, não ficar chateada em momento algum, tipo, ah, por que que isso aconteceu comigo? Gente, aconteceu, a gente tem que seguir em frente e seguir assim, tentando ser positiva a maioria do tempo. Claro que é impossível a gente ser positivo o tempo todo, uma hora a gente fica chateado, mas não deixar as coisas da vida me derrubarem. E todo mundo fala, ah, porque se eu ganhasse na Mega Sena da virada, o que que eu faria? E pra mim, eu basicamente ganhei uma Mega Sena, que sair do que aconteceu sem ficar com sequela nenhuma, sair andando, sair recuperando em quê? Gente, 2 meses, o que que são 2 meses? Não é nada. Então, tentar manter essa positividade aí, porque pra mim eu ganhei uma Mega Sena da virada, que isso é muito mais importante que qualquer bilhão. É isso. Te agradeço, Júlia. Agradeço todo mundo na audiência. Desejo uma recuperação maravilhosa e a gente se encontra ainda nessa Superliga e nas próximas temporadas. Tomara que eu volte aí nessa Superliga. Eu acho que eu volto com certeza. É isso. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigada.